A gente vai mergulhar agora numa das lendas mais malucas da internet. Uma história que começa num lugar super comum, um aeroporto, mas que em questão de minutos te leva para a fronteira do impossível, tudo por causa de uma única pergunta. Pensa num aeroporto internacional, sabe? Um lugar cheio de lógica, de regras, fronteiras bem definidas. Agora imagina que no meio disso tudo acontece uma coisa que desafia completamente essa lógica. É exatamente aí que a lenda do Homem de Taurid começa. O ano é 1954, aeroporto de Tóquio. Um homem entrega o passaporte. E à primeira vista parece tudo normal. O documento tem carimbo, tem visto, parece autêntico. Só tem um problema. O país de origem, Taured, não existe em nenhum mapa. E a reação do homem é o que deixa tudo tão esquisito. Ele não parece um mentiroso. Pelo contrário, ele fica chocado, confuso de verdade. Para ele, Taured é um país real, com 1000 anos de história. Na cabeça dele, o mapa é que está errado, não o passaporte. E é aqui que a história dá uma virada para o sobrenatural. As autoridades colocam o homem num quarto de hotel, com 2 guardas do lado de fora da única porta. Na manhã seguinte, o quarto está vazio, a janela trancada por dentro. O homem simplesmente evaporou. E essa é a história que fascina a internet. Um viajante de outra dimensão que sem querer tropeçou na nossa realidade. Mas por trás de toda a grande lenda, geralmente tem um pinguinho de verdade. Então, bora cavar para encontrar a origem real dessa história toda. É que nem a brincadeira do telefone sem fio, só que uma que dura décadas. A história do Homem de Taured foi se transformando. Cada pessoa que contava adicionava um detalhe novo, uma virada na história. Vamos seguir esse rastro para ver como o caso original virou a lenda que a gente conhece hoje. Olha só, isso aqui é a anatomia de uma lenda. Tudo começou com uma discussão super burocrática sobre segurança de passaportes no parlamento britânico. Um jornal foi lá, cometeu um erro de digitação e criou o nome Taured. Décadas depois, um autor muda a data e ainda adiciona detalhes sobre armas. E aí, finalmente, a internet pega essa mistura toda e transforma num épico de ficção científica com direito a desaparecimento misterioso e tudo mais. Bom, já vimos como a lenda foi construída, né? Camada por camada de ficção. Agora chegou a hora de tirar tudo isso e ver o que tem por baixo. Porque no centro desse mito todo não tem um viajante dimensional, e sim uma pessoa de carne e osso com uma história bem diferente. Pode esquecer 1954. O evento real aconteceu em 1960, e o homem misterioso tinha nome: John Allen Kuchar Zegros. Ele não era um viajante de outra dimensão, mas era uma figura igualmente intrigante. Pode acreditar. Pois é, a realidade é bem menos sobrenatural, mas não deixa de ser interessante. O Zegros não foi detido por vir de outro mundo, mas por um crime bem pé no chão: fraude. Ele estava no Japão, tentando descontar uma bela grana em cheques de viagem e de banco falsificados. Quando a polícia confrontou ele, o Zegros não admitiu o crime. Que nada! Em vez disso, ele começou a atuar. Ele se apresentou não como um golpista, mas como protagonista de um filme de espionagem, com uma história de vida super elaborada. A escala das invenções dele era impressionante. A biografia dele era um emaranhado de contradições. Ele dizia que lutou em lados opostos de guerras, que trabalhou para agências inimigas e que viveu em vários continentes ao mesmo tempo. Era uma identidade feita para ser tão confusa que ficasse quase impossível de questionar. Depois de investigar com todos os países que ele mencionou, as autoridades japonesas chegaram a uma conclusão bem simples: nenhuma das histórias dele era verdade. Os carimbos no passaporte falso eram, assim como a vida dele, uma completa invenção. Então, de um lado a gente tem a lenda da internet, e do outro, os fatos que foram documentados. Vamos colocar os dois frente a frente e ver o tamanho do abismo que existe entre um e outro. A comparação é bem reveladora, né? O ano? Errado. O país Taured? Muito provavelmente um erro de digitação de Tuareg. O motivo da viagem não era nenhum mistério dimensional, era só fraude financeira mesmo. E o final? Nenhum desaparecimento mágico. Longe de desaparecer num portal, o John Zegers foi a julgamento. E a realidade bateu forte. Uma sentença de 1 ano de prisão. E foi nesse momento, no tribunal, que a fachada desmoronou completamente. Num ato de desespero, ele tentou tirar a própria vida. Não havia mágica, só a dura consequência dos atos dele. E assim, a história real do John Zegros no Japão termina de um jeito bem burocrático. Ele cumpriu a pena e foi deportado. Não teve portal para outra dimensão, só um voo para Hong Kong.
A esposa dele foi deportada para a Coreia do Sul. A história real de um vigarista com uma imaginação sem limites é fascinante por si só. Mas então, por que a gente, como cultura, escolhe esquecer um homem e abraçar o mito? A resposta talvez seja simples. A realidade tem limites. A história de um golpista termina com uma sentença de prisão. Mas a de um viajante dimensional, essa história não tem fim. Ela nos permite imaginar outros mundos, outras possibilidades, e isso é muito mais sedutor. No final das contas, temos duas histórias. Uma é sobre as complexidades da identidade e do engano no nosso mundo. A outra é sobre a possibilidade de existirem outros mundos. A segunda história é, sem dúvida, mais fácil de recontar e muito mais emocionante. O caso do John Zegros é um lembrete poderoso de como a realidade pode ser moldada, distorcida e transformada num mito duradouro. E isso nos leva a uma pergunta meio desconfortável. Quantas das histórias que a gente vê nos nossos feeds hoje estão no meio desse mesmo processo? Quais fatos atuais serão as lendas urbanas de amanhã? Talvez a linha que separa a verdade da ficção seja muito mais frágil do que a gente gosta de admitir.